O último tópico da disciplina são os recursos perante os tribunais superiores. Recursos perante o STF, recursos perante o STJ. O que os senhores têm que saber de início é que a função desses tribunais, ela é uma função diferenciada. Eles são tribunais superiores e eles atuam uma função chamada de função extraordinária, que nós vamos bater melhor, enfrentar melhor na próxima aula, a nossa última aula. Mas essa função extraordinária, ela consiste numa tratativa, num tratamento diferenciado em relação ao julgamento dos recursos. Recursos extraordinários lato sensu, recurso especial para o STJ, o RESP, recurso extraordinário stricto sensu, RE, para o STF. Quando do julgamento desses recursos, que são recursos extraordinários, que atuam uma função extraordinária, esses tribunais, STJ e STF, não estão preocupados em fazer justiça no caso concreto. Eles não estão preocupados em reanalisar toda a causa para proferir a melhor decisão para A e para B. Não, isso acaba acontecendo mais por via reflexa, vamos assim dizer. A função extraordinária desses tribunais superiores consiste na proteção ao ordenamento jurídico. Há uma proteção ao ordenamento jurídico. O STF atua no sentido de proteger a Constituição Federal, o STJ atua no sentido de proteger a lei infraconstitucional federal. Então, naturalmente, quando o STJ fala assim, olha, aplicou mal aplicado ali o artigo X do Código Y, que é um código federal. Naturalmente, isso vai poder mudar a decisão. Isso vai beneficiar uma das partes. Mas isto acontece de um modo reflexo, de um modo indireto, porque a finalidade precípua desses tribunais superiores é exercer a função extraordinária que consiste justamente numa análise objetiva do ordenamento jurídico. Ok? Ok. Acontece, meus amigos, tem um recurso. Nós veremos que tem mais recursos cabíveis para o STF e o STJ, além do RESP e do RE, mas nós veremos na próxima aula, que são os embargos de divergência. Na próxima aula nós falaremos, portanto, do RESP, do RE e dos embargos de divergência. Mas além do RESP, do RE e dos embargos de divergência, também cabe perante o STF e o STJ um recurso que é absolutamente excepcional, que é o recurso ordinário, ou recurso ordinário constitucional, o ROC. Eu explico. Explico a questão do nome. Sempre se chamou de recurso ordinário constitucional. Por quê? Porque era um recurso na qual o STF e o STJ desempenhavam uma função ordinária, daí que ele é excepcional. Acabamos de ver, em regra, o STF e o STJ, em 99,9% dos casos, atua a função extraordinária. Já falamos para a próxima aula. Que nesse caso nós estamos vendo uma hipótese de um recurso na qual o STF e o STJ são transformados em tribunais ordinários, porque eles vão atuar uma função ordinária, que é rever a causa toda, analisar a prova, tudo que o tribunal intermediário faz. Esse recurso é o recurso ordinário, que estava previsto até o código anterior apenas na Constituição. Por isso que ele era chamado de recurso ordinário constitucional. Com o novo código, o CPC passou a disciplinar também esse recurso. Está lá nos artigos 1027 e 1028. Então, alguns chamam de recurso ordinário, outros chamam de recurso ordinário constitucional. É mais comum se falar em recurso ordinário constitucional e é mais comum ainda se referir a esse recurso como esta sigla aqui, ROC. R-O-C. Recurso ordinário constitucional. Então, tomem nota aí. Artigo 102, inciso 2º da Constituição Federal. Artigo 105, inciso 2º da Constituição Federal. São dois dispositivos mesmo, tá? 102, inciso 2º para o STF.
105, inciso 2º, para o STJ, e aí vem os artigos, esses dois primeiros da Constituição Federal, né? Aí vem os artigos 1027 e 1028 do CPC. É isso que eu quero ver com os senhores aqui, a gente acaba a aula. Veja, nós não vamos nem enfrentar os 4 dispositivos, porque, ó, 102, inciso 2º, está no 1027. 105, inciso 2º, está no 1027. Então, o que nós temos que ver, na verdade, são os artigos 1027 e 1028 do CPC. Vamos lá, Gabriel, atenção, porque tá na correria aí. Já falei mais de uma vez os recursos, os artigos, tá? 102, inciso 2º, 105, inciso 2º da Constituição Federal, 1027 e 1028 do CPC. Eu falei isso umas 3 vezes. Vamos seguir. Nesses recursos, os tribunais superiores, eles atuam uma função ordinária, o próprio nome indica. É um recurso ordinário. Então é um recurso no qual o STF e o STJ vai reanalisar a causa como um todo, que é o que o tribunal ordinário faz. O que acontece é que nesses recursos nós temos a hipótese de cabimento muito restrita. Por isso que é muito excepcional isto acontecer. Vamos lá, vamos trazer o artigo 1027 para que os senhores vejam. Olha aqui. Vejam o que eu mencionei ainda há pouco. Que nós vamos começar a análise dos recursos para o STF, dos recursos para o STJ. Tem um capítulo do Código nesse sentido. Até que não foi aí para vocês não, ó, mas é o capítulo 6º desse livro dos recursos. Vou botar de novo aí. Capítulo 6º dos livros do Código dos Recursos. Então, tá lá, dos recursos para o STF e para o STJ. E começa a seção primeira do recurso ordinário, que é absolutamente excepcional, e estamos começando por ele. Aí, ó, 1027. Serão julgados em recurso ordinário, inciso 1º. O inciso 1º do CPC tem a mesma redação do 102, inciso 2º, alíneas A, B e C da Constituição Federal. Então vamos ficar só com um deles, 1027 do CPC. Cabe ROC para o STF em face de, olha lá, mandados de segurança, habeas data e mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão. Para. Em primeiro lugar, não é em qualquer procedimento. É só mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção. Mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Só nesses procedimentos. Para o STF, né? Somente nesses procedimentos. Mas também não é em qualquer mandado de segurança, não é em qualquer habeas data, não é em qualquer mandado de injunção. É necessário que o mandado de segurança, que o habeas data ou que o mandado de injunção tenha começado nos tribunais superiores. Então deve ter, esse é o primeiro requisito, MS, HD, MI. Segundo requisito, eles têm que ser de competência originária de um dos tribunais superiores. Pode ser que seja um mandado de segurança lá no TST, que é um tribunal superior, mas eu não vou estudar isso aqui. Quem vai tratar disso é a Evelyn com os senhores, processo do trabalho. Mas lá vai caber o ROC também, ok? É possível que seja um habeas data previsto do STM, Superior Tribunal Militar, a omissão de alguma informação, não sei, estou só cogitando aqui, é cabível. Mas veja, não é um mandado de segurança corriqueiro que começou aqui na terceira vara civil da Leopoldina aí com os senhores. Não, esse não vai caber recurso ordinário constitucional. Tem o recurso na lei do mandato de segurança, mas não é o recurso ordinário constitucional. O recurso ordinário constitucional é só para mandato de segurança, só para habeas data, só para mandado de junção. Mas mesmo esses 3 procedimentos não são em todos os casos. Tem que ser mandato de segurança, habeas data, mandado de junção, que tenham começado a única instância, veja, a única decisão tenha sido do Tribunal Superior. E mesmo assim, mesmo que tenha sido mandato de segurança começado no STJ, por exemplo, mandato de segurança em face de um ato de um ministro do Estado, ministro de Estado. Alguém entra com mandato de segurança em face de um ato do Weintraub, sei lá, ministro da Educação. É no STJ. E aí?
vai caber sempre a recurso ordinário constitucional? Não, porque não basta que seja MS, habeas data ou MI. Não basta que tenha começado no Tribunal Superior. É necessário também que tenha sido denegatória a decisão. Então, quando começa num mandato de segurança, que começou no STJ, e o STJ concedeu a segurança, não cabe recurso. Não cabe recurso. Porque o ROC, veja que eu não falei que tem hipótese que não cabe recurso? O ROC, ele é cabível, você vai subir para o STF por meio de um recurso ordinário constitucional, se for, atenção, 3 requisitos: mandado de segurança, habeas datas ou mandado de injunção, que tenha começado num tribunal superior e que a parte tenha tomado na cabeça. Denegação da garantia. Foi negada a segurança, foi negada acesso à informação, foi negada a injunção. Ok? Então veja como é que isso é muito excepcional. É muito excepcional a utilização do ROC. Mas, se preencher essa hipótese aí, você vai levar para o STF e o STF vai atuar como se fosse um tribunal de justiça. Vai reanalisar tudo de novo, vai proferir um novo julgamento. É por isso que alguns chamam o ROC como sendo apelação constitucional. Transforma, é como se fosse a apelação. Transforma o STF, nesse nosso exemplo agora aí, num tribunal ordinário. Transforma o STF num tribunal de justiça, como se ele estivesse julgando uma apelação. Por isso que alguns chamam de apelação constitucional. Não é um nome muito técnico, não, por isso que eu coloquei ali entre aspas. Tá? Essa é a hipótese de cabimento perante o STF. Agora vamos ao 1027, inciso 2º. Temos 2 alíneas aqui. É fácil de compreender, só é difícil de imaginar. É raro, né? A primeira, a linha A, segue a mesma lógica do inciso 1º anterior. Então vamos lá. Serão julgados em ROC, recurso ordinário constitucional, pelo STJ. Olha, os mandados de segurança, aqui mudou, porque é só mandado de segurança. Tá? Não tem MI, não tem... Porque mandado de injunção é de competência do Tribunal Superior mesmo. Então, ó, mandado de segurança decidido em única instância, que é igual, só que não é por Tribunal Superior, né? É de tribunal abaixo do STJ. Então, quando começa no Tribunal Intermediário, seja Tribunal de Justiça ou TRF, Tribunal Regional Federal, você pode chegar no STJ pelo ROC. Mandado de segurança decidido em única instância pelo TRF ou TJ estadual, quando denegatória a decisão. Então, denegatória a decisão, continua. O julgamento em única instância pelo tribunal inferior, continua. No STF, o tribunal inferior são os tribunais superiores. No STJ, o tribunal inferior são os tribunais intermediários. Tribunal de Justiça dos Estados, Tribunal Regional Federal. Então, se for mandado de segurança interposto contra ato do prefeito, começa no Tribunal de Justiça. E aí quem vai julgar o recurso em face desse mandato de segurança? Depende. Depende se foi denegatória ou não a decisão. Sendo um recurso, sendo um mandato de segurança, que começou no Tribunal de Justiça, que teve uma decisão denegatória, é cabível ROC para o STJ. 1027, inciso 2º, linha A. Parecida com o inciso 1º, com as devidas adaptações, só cuidado que não tem MS, HD e MI, é só MS. Tá? A linha B, que é a próxima hipótese, é fácil de compreender, só é difícil de imaginar. Tá? Como é que é fácil de compreender? Cabe ROC para o STJ quando tivermos um processo em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro, Argentina, ou organismo internacional, OMS. Então, ou um Estado estrangeiro, Argentina, Chile, Estados Unidos, qualquer país estrangeiro, ou organização internacional, OMS, OMC, pouco importa. Vamos ficar com a OMS que está em voga aí, né? De um lado, temos a OMS, ou os Estados Unidos, ou um ou outro. Do outro lado, município, ou pessoa residente domiciliada no Brasil. É fácil de entender. De um lado, é um tipo de sujeito. Do outro lado, outro tipo de sujeito. Isso é raro isso acontecer. Mas percebam, quando a OMS,
uma organização internacional, vai a juízo em face, olha o que eu vou falar, em face de um estado da federação ou em face da União Federal, a competência é do STF. União Federal, Estado membro, de um lado. Do outro lado, país estrangeiro ou entidade internacional, como exemplo a OMS. A competência, ela é privativa do STF. Está lá no artigo 102, inciso 1º, a linha, sei lá, a linha I. Por ali. Tá? Vejam, mas na hipótese em que tenha do outro lado, aqui não fala como autor como réu, tá? De um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, isso não muda. De outro lado, a União Federal ou um Estado membro. Vai para o STF. O que a linha B está dizendo? Não está falando União, não está falando Estado membro. E aí vai ter um artigo lá, uma linha, um inciso lá no artigo 109 da Constituição Federal, que vai dizer que compete ao juiz federal, compete à Justiça Federal julgar esse tipo de demanda. Quando tem de um lado Estado estrangeiro ou organismo estrangeiro, e do outro lado município, que não é Estado e não é União, é município. Ou município ou pessoa residente no Brasil. Aquela pessoa ali domiciliada no país, no Brasil, pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica. Então, se os Estados Unidos vai a juízo em face de um dos senhores, quem vai julgar é a Justiça Federal. E dessa decisão da Justiça Federal, atenção aqui, a linha B é que mais traz problema. Tá? Porque na linha A, só para matar a linha A, na linha A, o julgado já deu no TJ ou no TRF. E aí quando você recorre, é para o STJ mesmo, você vai subindo na estrutura. Aqui não gera problema. A questão está aqui, na linha B. Então foi os Estados Unidos em face da Cândido Mendes. Vamos imaginar, uma pessoa, vamos equiparar a pessoa jurídica aqui, domiciliada no Brasil. Quem vai julgar? Não é o STF, em que pese ter Estado estrangeiro ou entidade internacional. É a Justiça Federal, pelo artigo 109, inciso 8º, se eu fosse chutar. Acho que é por ali. 109, inciso 8º. Pouco importa, está no 109. Quem vai julgar é a Justiça Federal. Qual é o recurso cabível em face da sentença do juiz de primeiro grau da Justiça Federal? Não é a apelação, é o ROC. Os processos em que forem partes de um lado Estado estrangeiro ou organismo internacional e de outro município ou pessoa residente no Brasil. Nesse processo muito peculiar, muito excepcional, mas esse tipo de coisa costuma cair, não cabe apelação, cabe ROC. Foi o juiz federal aí do Rio de Janeiro que julgou. Não vai para o TRF2, não vai para o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, como seria intuitivo, como seria a regra. Vai direto para o STJ, para julgar ROC, recurso ordinário constitucional. Quer ver mais? Olha só. Mas esse processo pode ter uma decisão interlocutória? Será que pode ter sido proferido uma decisão interlocutória que verse sobre o mérito, ou que verse sobre uma tutela provisória, ou que esteja lá no 1015? Imagine que nós tenhamos uma decisão interlocutória nesse processo absolutamente excepcional e que cabe agravo de instrumento. Você vai agravar para onde? Para o TRF? Aqui está o juiz federal, aqui está o TRF, aqui está o STJ. A apelação, né, o ROC, que é chamada de apelação constitucional, pula o TRF e vai direto para o STJ. E o agravo de instrumento? Não tinha previsão no código anterior. Qual era o entendimento do STJ? Quem é competente para julgar o agravo de instrumento também é o STJ, e não o TRF. Porque nessa hipótese o TRF não tem atuação. Aí, já para agora encaminhar para o final da aula, o parágrafo 1º do artigo 1027 mesmo vai prever que nos processos referidos no inciso 2º, a linha B, contra as decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento dirigido ao STJ nas hipóteses do artigo 1015, como eu disse agora aqui para os senhores. Ok? Só para encerrar, uma última informação. O juízo de admissibilidade desse recurso interposto, seja do agravo de instrumento, seja do ROC, ele é feito diretamente no Tribunal Superior. Então o TRF realmente, aqui embaixo, o TRF e o TJ não tocam nesse processo. Ele, quando é interposto a decisão,
você interpõe diretamente no Tribunal Superior e é o Tribunal Superior quem vai fazer o juízo de admissibilidade. Não tem um juízo de admissibilidade aqui embaixo para depois ter outro lá em cima. Na próxima aula nós veremos que nos recursos extraordinários é assim. Tem um juízo aqui embaixo e um juízo lá em cima. Cuidado, o ROC ele é tipo os embargos, vamos assim dizer, no sentido de ser excepcional, tá? Então o recurso ordinário constitucional é esse monstrengo aí, que é de baixíssima utilização, mas que tem previsão em lei, e como está na lei, o examinador pode cobrar e o professor também. Ok? Tá na lei, eu posso cobrar. Dei a matéria, eu posso cobrar. Nem lembro se eu botei na prova para os senhores ou não. Nem lembro da prova, para ser bem franco. Ok? Então é isso, galera. Tentei aí até correr para dar um tempinho para vocês darem uma respirada. Um abraço aí, forte abraço a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Qualquer coisa me chama no grupo do WhatsApp lá. Como é que tá a prova? Estão fazendo a prova direitinho? Já começaram a fazer?